Amados irmãos, Deus Santo, poder e glória, toda honra e toda glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Aqui nessa palavra, nós estamos vendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui sobre a criação, aqui a criação, Deus ele criou os seres viventes. No princípio, era Deus, sempre foi Deus, a sabedoria era aluna de Deus, antes de Deus criar todos os seres viventes. Ele já existia. Ninguém fez Deus, ninguém criou Deus. Deus já estava lá, desde o princípio. Criou os anjos, que são também filhos de Deus, porque eles carregam o Espírito de Deus. Eles carregam a glória também de Deus. Presta atenção. Presta atenção na mensagem. Os anjos também são filhos de Deus. Deus disse que por causa, conjecturando, do livre-arbítrio, se achou agora loucura também na criação. Loucura naquilo que ele criou, devido ao livre-arbítrio. Então os anjos pecaram com sentimento, mas não porque quiseram. Porque no céu há uma glória tão grande. Quando você está debaixo da glória de Deus, você não tem vontade de pecar. Quando você é criado no Espírito de Deus, nascido do Espírito, na glória, debaixo da glória de Deus, você não tem vontade de pecar. Você está nascido e remodelado no Espírito Santo. Quando os anjos pecaram, Deus tocou nos sentimentos deles. Porque Deus olhou para a criação, que eles iriam multiplicar, mas devido ao livre-arbítrio, eles iriam pecar. Então Satanás e os seus anjos, de certa forma, trabalharam para Deus para atormentar aqueles que pecam. Porque os anjos do Senhor, a natureza deles são boa. Eles não vieram atormentar. Quando eles vêm sobre a terra, eles descem sobre a terra, é para agir. Com espada, que traz peste, que traz danos na saúde, para os desobedientes, para os rebeldes, porque Deus castiga aqueles que amam. Porém, Deus ama a criatura. Deus ama os anjos como ama os seres humanos. Eles pecaram devido a um sentimento que o próprio Deus permitiu. E de certa forma, eles trabalham para Deus. Do mesmo jeito que Deus ama os anjos como filhos, ama também os homens.
Por isso que a Bíblia diz em Romanos, todos pecaram e estão debaixo do pecado. E estão, destituídos da glória de Deus. Eles são amados como filhos, pecaram, caíram, estão na terra. Nós somos amados, filhos, pecamos, caímos, estamos na terra. Porém, a Bíblia diz em Apocalipse que todos têm esperança. Onde há vida, há esperança. O diabo não é o que está na hierarquia dos anjos que tormentam as nossas vidas. O diabo, ele é preso como numa condicional. Ele não tem total liberdade para ficar 24 horas rondando aqui na Terra. Agora, a hierarquia menor dos anjos teve essa autoridade por milhares e milhares de anos. A Bíblia diz que Deus prenderá o diabo por 1000 anos no inferno com a chave. Jesus tem a chave do inferno. E após o milênio, soltará o diabo. Então repare na hierarquia que tem no céu e a hierarquia que tem entre os demônios. Tem o diabo, tem a besta e o falso profeta. Esses três serão lançados no lago de fogo e enxofre. É uma hierarquia. O diabo, ele será lançado, ele trabalha segundo a limitação de Deus. Quando Deus solta ele não pode ficar entre nós 24 horas. Deus solta ele todos os dias para atormentar os pecadores. E Jesus disse que ele é como um ladrão. Ele veio matar, roubar e destruir. Os outros que ficam soltos 24 horas atormentando, eles não têm essa autoridade. É uma hierarquia. Tanto que Apocalipse 9 vai dizer que há um demônio que está preso no inferno. Esse demônio é rei. E ele trará com ele mais demônios que estão presos no inferno. Jesus, ele pode ir no inferno e voltar. Quando ele morre na cruz, ele já tinha anunciado para os discípulos: o Filho do Homem, como Jonas pregou, passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Em Apocalipse vai dizer que ele venceu e ressuscitou. E ele tem a chave, tomou a chave. Ele tem a chave do inferno. Ele diz: clame a mim, Jeremias 33:3, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você clama a Deus, ele te revela a profundidade dos mistérios da palavra. Aquilo que você não consegue enxergar, Deus te revela. Então o diabo e seus anjos, o diabo mesmo, ele é solto por um período de tempo e é preso novamente. Agora as legiões, elas atormentam
e podem entrar no homem. O diabo não tem totalmente liberdade para andar 24 horas. Ele passeia sobre a terra. Ele é invisível. Esse não tem chance de arrependimento. Porque ele vai descer ao abismo. A profecia diz que ele vai descer ao abismo. Satanás, o diabo, a besta e o falso profeta. Quem é o falso profeta? Aquele que não retém a fiel palavra para demonstrar. Porque se você reter a fiel palavra para demonstrar, ela gerará arrependimento. Deus Santo tem poder e glória. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer? Que do mesmo jeito que os anjos pecaram e se transformaram em demônios, Deus não ama eles menos do que nós, os anjos. São filhos. Pecaram e foram transformados em demônios. Do mesmo jeito, antes do Apocalipse, o anticristo será uma pessoa encarnada em um demônio. Ele disse, nos últimos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os espíritos, todos são de Deus. Tudo é de Deus. Deus criou espíritos da maldição e Deus criou o espírito da bênção. Quando o espírito da maldição entra numa pessoa, essa pessoa ela será atormentada. Ela não conseguirá ter a plena consciência daquilo que é racional para a vida dela, daquilo que é bom. Ela mesma se meterá em situações que para ela está certo, mas na verdade todo mundo vê que está errado. São pessoas atormentadas. Que só a carne está ali, mas o fruto é de demônios. Quem crê, Brasil? Porque eles pecaram. O mal dos seres humanos é achar que é maior do que os anjos. Os anjos são um pouco maior. E os seres humanos estão abaixo. Se os anjos são um pouco maior e nós estamos abaixo, você também pode pecar e pode ser lançado fora. Mas enquanto há vida, há arrependimento para toda a criação, que tem o livre-arbítrio e a inteligência. Enquanto há vida, há esperança. Deus Santo de poder e glória. O Apocalipse, esse espiritual que está acontecendo com as pessoas, há pessoas que estão mergulhando no ocultismo. Há pessoas que estão mergulhando em pactos contrários a Deus. E essas pessoas, com as suas atitudes, estão
se transformando em demônios. Porque se você compreender o espiritual e olhar para as atitudes dessa pessoa, você vê que é peleja. Você vê que é prova. Você vê que é atrevimento contra o que é de Deus e contra os servos do Senhor. São pessoas que estão com frutos de demônios. Então, do mesmo jeito que a besta e o diabo e o falso profeta será lançado lá, essas pessoas também estarão lá, amaldiçoadas. Por isso, todo aquele que tem Jesus, ele sai da maldição e entra para a bênção. Então, do mesmo jeito que eles caíram, pecaram, nós estamos aqui também caídos em pecados, destituídos da glória de Deus. Mas Cristo Jesus é a oportunidade e a esperança para todo ser que tem o livre-arbítrio da escolha da bênção ou da maldição. Você escolhe o espírito da bênção ou o espírito da maldição. Porque o fim se aproxima de todas as coisas. Cristo descerá e aniquilará o anticristo, que é um demônio encarnado em pessoa, apenas com o sopro da sua boca. Deus Todo-Poderoso. Você pode dar glória para Jesus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória a Deus, Deus Santo, presta atenção nisso. O arrebatamento da igreja, ele acontecerá, profecia de Tessalonicenses, quando começarem os ímpios a dizer a paz. Quando eles começarem a dizer que paz, então virá sobre eles repentina destruição. Virá sobre eles repentina destruição. Porque quando o arrebatamento se aproximar, vai estar um domínio de paz e de segurança. E o único que promete paz e segurança é aquele que disse: cubra-me, o salmista diz, cubra-me com tuas penas, e debaixo das tuas asas estarei em segurança. É aquele que disse: eu sou o príncipe da paz. Ele disse: os ímpios não têm paz. O Deus de paz, quem oferece paz e segurança, quem dá paz e segurança é o Deus Criador, que disse: haja luz e houve luz. Colocou a semente sobre a terra, fez todos os seres viventes. É esse que oferece paz e segurança. Então haverá, antes do arrebatamento, um domínio, uma supremacia, aleluia, e um reinado de Deus, o Cristo Jesus, o Espírito Santo, sobre a face da terra. Então haverá um domínio de Cristo antes do arrebatamento. Não tem como pedir isso. Não tem como sair disso. Se você tentar sair dessa profecia,
você sofrerá sério dano. Mas é aqueles que tentam alterar esse livro. Deus Santo de poder e glória. Deus Todo-Poderoso. E Jesus acrescenta que virá sobre eles repentina destruição como de uma mulher que está com dores de parto. Essa repentina destruição como uma mulher que está com dor de parto é o Apocalipse. Fogo e saraiva. Ais sobre a terra. Terremotos. Pragas. 5 cavaleiros do inferno que virão sobre a face da terra. Cavaleiro preto trará morte e fome. Tem um cavaleiro vermelho, cavaleiro amarelo. E o cavalo é aquele que vai vir no cavalo branco, que sairá para ser vitorioso. Deus Santo tem poder e glória. Então a repentina destruição, como fala na profecia, é o Apocalipse. Por isso Jesus disse, tem um grande sinal que estamos perto do arrebatamento, não é como pessoas pensavam, vai estar uma tribulação enorme, então vai vir um arrebatamento. Vai ser uma pré-tribulação, então vai vir uma luta grande, e nós temos que ficar ligados, porque está chegando o arrebatamento. Aí fujam para o monte, você sabe que o arrebatamento está próximo. Não. O arrebatamento, ele acontecerá quando o prumo de Jeová estará sobre a face da terra. Mas muitos ainda não crerão. Muitos ainda estarão com outros deuses estranhos. Mas o domínio será de Deus. E ele ajuntará aquele povo que não era povo e agora é povo. Aquele povo que não era amado e agora é povo amado do Senhor. Deus Santo, poder e glória. É uma profecia. Então ele diz, estarão dando-se em casamento. Estarão fazendo festas. Estarão trabalhando, 2 no campo, uma será levada e outra será deixada. Então virá Jesus se arrebatará a igreja. E Paulo diz, grande esse mistério. Ele não disse que estarão na cama de hospital. Ou seja, estarão 2 no campo trabalhando, ou seja, fazendo uma atividade. Ele não disse que vai pegar um coronavírus e vai ficar na cama. Não, ele disse que estarão 2 no campo, trabalhando. Na atividade, então, virá, uma será levada, outra será deixada. E Paulo disse, grande será esse mistério de arrebatamento. Secretaristas falassem fogo do céu, Sodoma e Gomorra, dilúvio. Muitos não creem no arrebatamento. Se o arrebatamento tivesse sido acontecido no coronavírus, já estaríamos sobre os ares. Isso que estamos vivendo hoje não se compara com o Apocalipse.
Porque haverá um domínio da paz. E ainda não aconteceu esse domínio da paz em Cristo. Até porque o Evangelho será pregado em todos os cantos da terra. Quando o Evangelho for pregado em todos os cantos da terra, então é porque chegará ao fim. Então o fim se aproxima. É tempo de você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. É tempo de você abandonar fora todos os pecados. É tempo de você parar de brincar com a igreja, que é o corpo de Cristo, muito maior do que placa, muito maior do que paredes. O primeiro santuário, por Arão, Moisés. O segundo santuário, propiciatório, Santo dos Santos. O terceiro santuário, com bens futuros, que é as salvações, galardão, vida eterna, e muito maior, que é o santuário de Jesus Cristo. Não feito pelo homem, por essa criação. Esse santuário, Hebreus 9. Mas esse santuário foi feito pelo Criador. Por isso ele disse: destruirei este templo em 3 dias, e em 3 dias restaurarei. Cristo estava, e eles disseram: mas nós fizemos esse templo, construímos, levou mais de 40 anos, e o Senhor fala que em 3 dias destruirá, em 3 dias restaurará? E Jesus estava dizendo do seu próprio corpo. Igreja é reunir-se como igreja de Cristo. Mas reunir-se como igreja não é simplesmente pôr uma placa de Jesus e entrar para dentro de um salão. Reunir-se como igreja é pregar a sã doutrina na presença de Cristo Jesus. Porque o reino dos céus não consiste somente em palavras, mas também em virtude. Paulo disse: muitos estão inchados por palavras, mas eu irei ter convosco em virtude. Porque a minha pregação não consiste somente em palavras de sabedoria humana, mas também em poder e manifestação do Espírito Santo de Deus. Evangelho, Igreja de Cristo, tem que ter a palavra, mas ela surte efeito com a obediência da fé. E a palavra, com a obediência da fé, ela gerará o fogo sobre o altar. É um conjunto. Você pode até pregar a palavra sem obediência, mas não terá o fogo no altar. Porque a palavra é fogo, mas para acender a palavra é a obediência da fé. É a lei que você tem que trazer. Por isso que muitos vão em igreja, acham que estão reunidos. Como a igreja de Cristo, não estão. Umas têm até a palavra, mas não têm obediência da fé. Pregam, mas passa uma luta tremenda. É problema atrás de problema. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais pregar. Porque a força dos perversos, dos ímpios, serão abatidas.
mas a força dos justos serão exaltadas. Então não basta você reunir-se como igreja, numa igreja que não prega a palavra. Não basta reunir-se numa igreja, aleluia, que tem poder, mas não tem palavra. Não basta reunir-se numa igreja que tem palavra, mas não tem lenha no altar. Você tem que reunir-se numa igreja que tem palavra e que tem presença de Cristo. Porque nós pregamos não como muitos falsificadores da palavra de Deus, mas temos anunciado o Evangelho na presença de Cristo Jesus. Pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu não sei o que está acontecendo porque eu vou na igreja e não consigo descanso, não consigo refrigério. Por quê? Porque é falta da presença de Cristo e da palavra. Como as corças anseiam pelas águas, assim nós ansiamos pela presença do Espírito de Deus. É a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus que te renova, é a presença de Deus que te fortalece, é a presença de Deus que tira a tristeza, até a tristeza salta de alegria, o choro é pela noite, mas a alegria vem pelo amanhecer na presença de Deus. A presença de Deus revigora, a presença de Deus reveste, e muitas pessoas pensam, se não, aleluia, glória a Deus, se não fosse a presença de Deus, ela não aguentaria, ele não aguentaria. E você olha para a tua vida, quando você sai de um culto revestido, e você vê, meu Deus, eu estou revestido, eu estou edificado, parece que aquela dor, aleluia, já não existe mais, aquele problema já sumiu. Por quê? Porque a força da palavra é a força da presença de Cristo Jesus. Aleluia! É a presença do Nazareno. Jesus está voltando. Se achegue para debaixo da presença. Sai dessa reunião de igreja que parece uma geladeira, que não tem palavra, que não tem virtude. Essa igreja de Cristo, que reúne-se como igreja, espírito em verdade, em sacrifício vivo, apresentamos a Deus como sacrifício vivo nossos corpos, como sacrifício vivo. O culto racional, a Deus é você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Você pode até ir numa reunião em Cristo, receber o milagre, mas para você receber a presença, a palavra enxertar em vós, você precisa apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. Culto de verdade é você apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, na obediência da fé. Então você vai invocar o nome do Senhor e o Senhor dirá: eis-me aqui. A presença te envolverá. É o Senhor falando: estou aqui. Você estará debaixo do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. É a presença. A presença de Deus. Enquanto eles estavam louvando, adorando a palavra de Deus, a Deus,
a presença descia, Deus ia lá e abatia todos os inimigos do redor. Ou seja, enquanto você está sentindo a presença, Deus está trabalhando. Os inimigos estão sendo abatidos. Por isso que só tem como prosperar na presença. Jotão prosperou na presença. Davi prosperou na presença. Na presença não tem jeito. Não tem jeito para os seus inimigos. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus Santo tem poder e glória. Amém. E graças a Deus.